Campeonato Brasileiro desse ano. Mesmo com a queda no Brasileirão do ano passado, a mera possibilidade de disputar mais uma vez a Série A já mexe com a cabeça dos jogadores. Eu particularmente acho que o campeonato tem que ser decidido dentro de campo. Só que nós temos que saber que existem regras que têm que ser cumpridas, porque senão vira uma bagunça. Como foi feito, como deixou de ser feito essa questão aí não cabe a mim. Existem pessoas qualificadas para julgar. Agora o que eu falo e mantenho a minha palavra, e toda vida que eu for falar, eu vou falar a mesma coisa, é que eu prefiro que o campeonato seja decidido dentro de campo, porque é bom para o jogador, é bom para o torcedor, é bom para o dirigente, enfim. Só que as pessoas também têm que entender que regras são feitas para ser cumpridas. Nesse momento a gente está focado em disputar o Paulista, independente do que vai acontecer. Mas claro, se a Ponte for disputar a Série A ano que vem, vai ser bom para todo mundo, para a Ponte, para a gente. Seja na primeira, seja na segunda divisão, não importa. A única coisa que os jogadores pensam é focar no que há por vir. Se nós conseguirmos fazer o que o Sidney está pedindo, o torcedor não vai ter nada que se queixar, né? Porque ele está pedindo exatamente o que o torcedor da Ponte Preta quer. Que é vontade, que é marcação, que é pegada, que é doação e honrar a camisa. Agora, CH, lá no Torpedo, nos canais de interatividade, pelo e-mail, na Rádio Bandeirantes, a gente está percebendo que o torcedor ponte-pretano está preocupado com a montagem do elenco da Ponte, trazendo jogadores desconhecidos, um número muito grande de zagueiros, poucos meias e quase nenhum atacante. O que você tem a dizer para o torcedor ponte-pretano? Está gostando da montagem desse elenco ou não? Boa tarde a todos. Está faltando algumas peças, Batista. Meio campo está faltando gente, apesar de entender que os 4 que devam ser os titulares são melhores do que os jogadores que estiveram como titulares em 2013, mas faltam algumas peças, principalmente no ataque. A gente não sabe se o Leonardo vai ficar, né? E se o Leonardo não ficar, vai fazer muita falta. Foi o grande nome do segundo semestre da Ponte Preta. De qualquer maneira, o grande problema da Ponte, Batista, depois da saída de 14 jogadores, é essa remontagem do time a cada campeonato que termina. Não há time que suporte financeiramente e não há conjunto que engrene se cada campeonato que termina você manda uma porção embora e contrata outros 15, outros 20 jogadores, outros 12. Fica muito complicado e troca técnico toda hora e manda jogador embora. Então, o ideal no futebol, e tem aqui 3 especialistas para poder concordar ou discordar, não é? O ideal do futebol é você mexer para cada campeonato que muda 3 ou 4 peças e manter uma espinha dorsal. E não é o caso da Ponte faz tempo. Isso também dificulta muito o trabalho. Mas eu acho que está faltando, está atrasado, as peças que estão chegando são apenas razoáveis e precisa acelerar as contratações, com certeza. E a Ponte Copa São Paulo de Futebol Juniores joga hoje, partida está marcada para as 4 da tarde, a sede da Ponte Preta é em Indaiatuba, vai enfrentar o Fortaleza, perdeu o primeiro jogo e agora está atrás aí de 2 vitórias para tentar ver se era possível ainda conseguir a classificação. Você assistiu o primeiro jogo da Ponte, deu aí algum indicativo, é possível a Ponte conseguir ainda a classificação, embora tenha sido derrotada em CH? Impossível não é. Mas é pouco provável. Primeiro pela qualidade do time e a qualidade do jogo que eu assisti em Indaiatuba. Estarei hoje à tarde lá fazendo o jogo, não é? A Ponte produziu muito pouco. Foi uma grande decepção e eu espero que seja principalmente o nervosismo pela estreia muito pífia da Ponte. Hoje eu acredito em vitória. Acredito porque o adversário é mais fraco do que o Primavera e porque não é possível que a Ponte jogue o futebol tão ruim como se apresentou no sábado. Agora, se vai se classificar, Batista, a gente não sabe. É pouco provável. A Rádio Bandeirantes AM 1170 transmite o jogo com a narração de Edmilson Almeida. Serão 2 transmissões, umas 14 horas o Guarani joga em Tatuí contra a equipe do Deportivo Brasil de Porto Feliz. O Leandro Boles estará transmitindo esse jogo e logo na sequência o jogo da Ponte Preta com o Edmilson Almeida. E por falar em Copa São Paulo, estou recebendo aqui olheiros do Cruzeiro, do Internacional e do Atlético Paranaense. O Cristóvão é o representante do Cruzeiro, está aqui com a gente. Daniel, do Internacional, e o Rodrigo de Carvalho, que é do Atlético Paranaense. Está aí o Rodrigo, que é filho do Lígio de Carvalho, um grande amigo nosso. Um olheiro também, né? Um garimpeiro da bola, revelou inúmeros jogadores e o filho herdou o DNA
do pai, né? Como diria o ratinho da NEA. Começar com o Rodrigo. Rodrigo, é um prazer enorme ter conosco aqui. Boa tarde para você, falando um pouco dessa Copa São Paulo. Boa tarde, Batista. É um prazer estar com vocês aqui novamente. A Copa São Paulo tá com uma quantidade muito grande de equipes, né? E a qualidade dos jogos não estão sendo tão bons como a gente esperava, né? Mas assim, quanto maior número de equipes, maior a possibilidade de a gente garimpar um ou outro atleta. Mas assim, eu acho que a federação, de repente, tem que rever essa quantidade de clubes e formatar a Copa São Paulo de uma forma melhor para qualificar ela cada vez mais. E a sua opinião, Cristóvão, sobre a Copa São Paulo? Você acha que tem que reduzir também? Boa tarde, Batista. É uma satisfação, né, para o Cruzeiro estar aqui representado. Eu concordo com o Rodrigo, né? Esse número elevado de equipes, ele propicia maior garimpo para a gente, mas também jogos muito distantes, né, com resultados muito elevados. Então eu acho que modificar um pouco a tabela também, né, criar alternativas de horários, selecionar um pouco melhor também o número de equipes, eu acho que seria o ideal. Daniel, e a palavra, você representa o Internacional, um prazer ter conosco aqui, boa tarde, sua opinião sobre a Copa São Paulo. Muito obrigado, satisfação também poder participar aqui do Jogo Aberto, e eu concordo inteiramente com o que meus dois colegas aqui de profissão comentaram anteriormente. Para nós, enquanto captadores de atletas, a competição é muito boa, pois nos propicia ver equipes do país todo. Agora, quando a gente pensa em formação, quando pensa na equipe, no clube grande ou até mesmo no médio, ela é uma competição que às vezes não nos dá grandes jogos, boas partidas, que talvez outras competições nos deem. E o Cristóvão também é muito feliz enquanto fala de horários. Os jogos coincidem muito em horários, datas, locais, o que também implica em a gente não poder acompanhar todos de perto. Esse inchaço da competição, Batista, ele prejudica a parte técnica também. Você coloca esse mundaréu de jogo, você coloca partidas em horários inapropriados, jogar 2 da tarde com por exemplo, lá em Tatuí é brincadeira. Tá um calor lá. É bom. É verdade. Em Tatuí tá brincadeira o calor que tá fazendo. E você também faz com que as sedes sejam muito distribuídas, nem sempre jogando em gramados, em estádios que deveriam ter uma qualidade melhor, e tudo isso prejudica a parte técnica do espetáculo. A Copa São Paulo já há muito tempo deixou de ser um campeonato, né? Não é um campeonato, um torneio, é um grande festival de futebol. E como festival é um grande barato, tem nomes bizarros de times e de jogadores. Tem lá em Manaus um festival de futebol lá que tem 1.200 times, joga em ponta de rua, campinho de várzea, como festival vale. Agora, como campeonato estruturado, aí realmente não vale. O que deveriam fazer é como faz a Copa do Mundo. Faz eliminatórias regionais, claro. E aí apura-se 32 times, aí faz um campeonato decente. Uma seletiva regional, para apurar os melhores para chegar em janeiro. Podia começar até em dezembro. Eu não sei se tem calendário para isso, se os campeonatos das categorias atrapalham, não sei a opinião de vocês. Pode jogar no ano inteiro, pode fazer a competição aí durante o ano inteiro, como faz a Copa do Mundo. Passa 3 anos com as eliminatórias e depois em um ano, no caso 2014 vai ser aqui no Brasil, aí tem o campeonato bem estruturado com 32 times. Então fica o ano inteiro jogando, né, as seletivas regionais para poder apurar um número razoável, que seria no caso 32, poderia fazer até nos moldes da Copa do Mundo. Mas em revelações, começar com você, Rodrigo, tem visto coisa boa aí ou não vai aproveitar nada nessa peneirada aí? Não, sempre aparece algum atleta com uma certa qualidade. Só que a Copa São Paulo tem outro problema, que é o seguinte, os pequenos clubes, eles querem fazer de um atleta a verba do ano inteiro do clube. Então nós observamos um jogo, a gente tem que ir no segundo jogo para ver se o atleta vai manter o nível, né, que ele apresentou no primeiro jogo. Aí você vai conversar com um clube, no caso com um clube pequeno, ele já quer dinheiro, ele já quer parceria, ele não tem a possibilidade de mandar o menino, por exemplo, uma avaliação. Como que eu vou mandar um menino que eu vi 2 jogos durante uma Copa São Paulo
para o meu treinador, vou passar por cima do meu treinador, do meu diretor, de todo mundo. Não é assim. Então, só se for um menino muito acima da média, para a gente poder encaminhar certo para o clube. Hoje está difícil, não está fácil, porque o nível da competição, como o CH todos aqui disseram, está baixo, não está um nível bom. Mas a gente tenta, né, procurar um ou outro talento aí para poder encaminhar para o Atlético. Agora, Cristóvão, como é que vocês, olheiros, né, que representam clubes, estão lidando com essa questão dos empresários? Porque o jogador mal saiu dos cueiros, né? Só para colocar uma outra palavra, você colocou agora há pouco uma aí, mas ele já assinou com o empresário. Então o negócio é assim muito complicado. Vai chegar uma determinada época que o garoto saltou de dentro do útero da mãe, já tem um empresário lá. E como é que vocês estão mexendo, lutando com essa situação aí? É um negócio complicado, né? Assim, no Cruzeiro nós temos alguns parceiros, né, que são pessoas de confiança, pessoas que têm um trabalho sério. Também os empresários, eles são importantes, né? Tem alguns que não têm um trabalho tão bacana, tão interessante, mas tem uns que nos ajudam bastante, nos auxiliam na indicação de bons atletas. Então, às vezes, é necessário ter esse contato com os empresários. Sabe o que eu tenho percebido? Eu queria até a opinião de vocês sobre isso. Eu tenho falado constantemente que o futebol brasileiro está enfrentando uma crise técnica muito grande. Se você pegar assim com bastante critério a Série A, você vai perceber, pode ser uma coincidência, mas para mim não é. Por isso que eu quero ouvi-los. Tem muito jogador que já passou o fio aí, né? Já está acima dos 35 anos, que não joga em lugar nenhum e está jogando Série A de Campeonato Brasileiro. O que está acontecendo? Os jogadores bons, com idade até 21 anos, estão saindo muito rápido do país, ou nós realmente estamos vivendo uma crise técnica, ou é os dois? Eu penso que sim, os jogadores saem muito rápido e hoje há muitas alternativas de mercado com países que a gente não ouvia falar no mundo do futebol e hoje os jogadores vão para esse mercado. Mas também eu acho que falta um pouquinho do clube a iniciativa de apostar em determinados atletas das categorias de base, acreditar na sua formação, acreditar no seu trabalho e acreditar nos profissionais da base. Isso tem uma ligação direta também com os treinadores, que na maioria morre de medo de perder emprego e acredita pouco na base. Me parece que tem uma relação ou não? Com certeza, uma relação com a estabilidade, né, que o mundo do futebol propicia no mercado. E olha, daqui a pouco seguimos com esse bate-papo sobre revelações Copa São Paulo. E o vôlei de Campinas começou muito bem. E o time feminino nem tomou conhecimento do Brasília e venceu a partida por 3-0 no encerramento do primeiro turno da Superliga. Com o resultado, as campineiras assumiram a vice-liderança da competição com 32 pontos. Já os meninos superaram o time de Canoas 3-1 do Rio Grande do Sul, o jogo que foi realizado no ginásio do Taquaral em Campinas. Com a vitória, o time de Campinas subiu para a terceira colocação da Superliga, agora com 29 pontos. Um rápido intervalo, voltamos já, fique ligado.